Em um mundo em constante evolução, onde os desafios enfrentados pelos nossos jovens são cada vez mais complexos, como as escolas podem apoiar o bem-estar psicológico e emocional dos nossos alunos? Afinal, desde a educação infantil até o ensino médio, a escola é um lugar de relações, não é só um lugar acadêmico. Para isso, vamos chamar a Cláudia, nossa psicóloga e orientadora educacional, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto conosco. Cláudia, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar participar desse podcast e dividir com a gente seu conhecimento, sua experiência aqui com a gente nesse episódio do Conversas com IED. Eu que agradeço a oportunidade, né? Então, vamos junto. Bom, esse episódio a gente vai falar em pleno Setembro Amarelo, né? Todo mundo tem falado muito sobre a saúde mental, né, das pessoas. E aí eu queria saber de você qual que é o papel da escola, né, nesse aspecto para os nossos alunos? Como que a escola pode ajudar a preservar e em colaborar com a saúde mental dos nossos jovens? A escola ela tem um papel fundamental, né? É criar esse espaço de acolhimento, um olhar atento às crianças, aos jovens, porque eles dão sinais para a gente, né? Então, se a gente não tiver esse olhar atento, isso pode implicar também na aprendizagem. Então, por trás de uma dificuldade de aprendizagem, por trás de um processo de bullying, de exclusão, né? O próprio aluno se excluindo ou praticando um bullying. Exatamente. Então, se a gente não tiver esse olhar, né, e a escola é esse ambiente, né, ela propicia esse olhar, fica mais difícil, né, porque a criança se fecha. Então, quando a gente está ali ativo, atento, a gente pode intervir, né, e acho que o papel de toda a equipe, de todos os colaboradores, é perceber esses pequenos sinais, né, o professor no dia a dia, dentro da sala de aula. Eu, no meu papel de orientação, é perceber esses sinais. Eu acho que essa sutileza que está por trás de um comportamento é o papel da escola. É isso mesmo. A gente estava falando na introdução do podcast, né, que hoje os problemas que os jovens enfrentam são muito mais complexos do que na minha época, ou na sua, enfim, dos pais, dos nossos alunos. Porque antes uma situação acontecia dentro da sala de aula. Agora ela acontece na internet, numa rede social, que toma uma proporção muito maior. E eles são crianças como nós éramos, né? E não sabem lidar. A gente não sabia lidar com uma situação aqui, nesse local, e imagine na internet, né? Assim. Sim, e tem um outro agravante, né? Que eu também vejo pós-pandemia, né? Como eles perderam habilidades sociais. Habilidades sociais, e isso ficou muito mais intenso. Então, quando eles retornam, eles vêm com essa defasagem. E mais as questões hoje da tecnologia, do quanto eles estão expostos, a interferência da família, porque aí isso sai das paredes da escola, e aí já pode gerar conflitos. Então, essa pressão interna do próprio aluno, da própria criança, do adolescente, soma a todas as questões, né, que nós estamos inseridos nesse mundo, né, repleto de corrida contra o tempo, gerando ansiedade. Então, assim, a escola, ela é um recorte da sociedade. A gente vê essas mudanças aqui, né? Eu não estou tanto tempo na educação, um tempinho, né? Mas eu pensando assim, quando eu comecei aqui no colégio a trabalhar há 10, 12 anos atrás, as nossas demandas eram outras. Hoje a gente tem demandas muito mais complexas, né? E eu queria dar um exemplo de como você lida com essas situações aqui na escola, né? Como que a gente faz esse trabalho? Sim. A escola, na verdade, é o maior espaço de diversidade, né? Então, por exemplo, a criança, ela vem para a escola, né? Nossa realidade de um berçário, uma escola que vai do berçário até o ensino médio, né? Então, ela entra aqui bebezinho e ela vai sair um jovem, quase adulto, né? Vamos entregar esse jovem para a sociedade, um cidadão, formar um cidadão, uma cidadã. E dentro dessas etapas, perante essa diversidade que ele vai vivenciando, ele vai desenvolvendo todas as habilidades cognitivas e também as habilidades socioemocionais. Então, às vezes, a gente fala isso para os pais, eles não têm essa dimensão. Como que isso é feito, né? E como isso impacta na vida real, né? Na vida do dia a dia dos alunos e enquanto pessoas que nós estamos formando.
Então a criança ela vem com um simples dia do brinquedo, vamos dizer assim, numa educação infantil, um dia do brinquedo. E assim, às vezes os pais têm aquela visão, é um dia que eles vão fazer algo diferente, levar um brinquedo, mas o que está por trás disso, né? Por trás disso tem um professor que vai mediar uma situação da criança que não quer emprestar e vai morder a orelha do coleguinha, e que ele vai aprender o que é o dividir, né? E o que está por trás do dividir, ele vai começar a nomear, né? Entender que ele sente raiva, que ele tem medo de ficar sozinho quando a mãe vai embora e deixa ele aqui. Então, esse ambiente, ele vai gerando, né, na criança um aprendizado de reconhecimento das suas emoções. E conforme ele vai crescendo, a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, ela vai passando por novos estágios dentro da escola, e que os pais também muitas vezes não têm, as famílias não têm essa dimensão de um simples trabalho em grupo, onde existem conflitos. E esses conflitos, eles muitas vezes são saudáveis, onde a gente vai mediar, né? Onde a gente precisa mediar, o educador vai mediar e ele vai entender que por trás de um trabalho também existe o desenvolvimento de uma habilidade de colaboração, de comunicação, de empatia, de respeito. E assim a gente vai caminhando, né? Até ele chegar lá no ensino médio e ter outras questões também, né? A idade dos hormônios mais complexos. vai ficando mais complexos, os relacionamentos. É tipo um videogame, né? Vai aumentando a fase, vai com a complexidade também, né? As expectativas, a pressão do mercado, as frustrações dos relacionamentos que não dão certo. Então, tudo isso acontece dentro de uma escola e muitas vezes das paredes para fora não se percebe, né? Ou até que a gente fale, pontue, as famílias não têm esse reconhecimento. E também o lado do sofrimento, que por trás, muitas vezes, de uma dificuldade de aprendizagem, né? Existe um sofrimento de uma questão pessoal, familiar, e frustrações também, né? A própria dificuldade cognitiva, né, de aprendizagem pode trazer angústia, pode trazer ansiedade, levar a uma ansiedade. E tudo isso a gente vai enxergando. E se não é trabalhado, né, como eu já disse anteriormente, esse jovem vai para uma sociedade carregando tudo isso. Porque muitas vezes ele não tem o apoio da família, muitas vezes o espaço seguro dele é aqui, o espaço do acolhimento, da escuta. Então, no dia a dia aqui no IED, o meu papel se concentra exatamente nisso, no olhar atento desse aluno, tanto na sala de aula, onde eu posso ir na sala de aula, observar uma sala, quais são os conflitos, quais são as necessidades, quais são os alunos pontuais, né, que precisam de uma atenção maior. A escuta, né, ativa e atenta, onde não é só acolher e escutar o aluno, mas fazer ele refletir, né, do que está acontecendo. Então, não é terapia também, mas ele pode refletir. Porque muitas vezes o aluno chega um conflito entre dois alunos, por exemplo. Eu xinguei ele porque ele me xingou primeiro, mas ele derrubou água no meu caderno porque a garrafinha dele estava aberta. Aí o aluno fala, bom, é que eu saí atrasado, eu acordei atrasado, aí eu derrubei o café na minha camiseta, aí eu me atrasei mais ainda, aí eu fui fechar a garrafinha, não fechou direito, quando eu cheguei fui tirar da mala, ela caiu, então tem toda uma história. Aí o outro já ficou nervoso, já foi pra cima. Falei, então vamos lá. Você está dizendo que você acordou atrasado, que você derrubou o café, né? Então não é só culpa do outro, então, né? assim, e o outro revidou por uma questão... Então, assim, para pensar. Aonde começou? Por que você acordou atrasado? Então, assim, a gente vai montando, né, uma sequência de dá um trabalhão danado, né, Cláudia? Fazer a criança refletir, o adolescente principalmente refletir, porque ele sempre pensa que é culpa do outro. Sempre vão apontar. E quando a gente devolve isso para ele, né? E aí muitas vezes aí vem o processo de acalmar, pedir desculpa. Então a gente precisa acolher, escutar, fazer com que ele reflita e muitas vezes mediar, porque às vezes os conflitos realmente acontecem. E sinalizar também, o nosso papel é muito sinalizar, né? Sinalizar, orientar o professor, o aluno, a família, que às vezes a gente não percebe, a gente está nesse lugar, né, com essa, sem aquele ponto cego, né, vamos dizer assim. E que é importante ter essa pessoa que, né, nos oriente, nos mostre de uma forma mais atenta o que a gente acaba não conseguindo ver, né? Sim, e um ponto também de muita atenção, né, a gente falando, né, questão do Setembro Amarelo,
essa meninada, né? Principalmente as meninas com a questão da automutilação, né? Que a gente está vendo cada vez mais isso acontecer. Infelizmente, né? Episódio de ansiedade muito sério, né? Isso é uma constante, né? Acho que quem está de fora não tem essa noção da proporção. Noção da proporção de quantos alunos a gente atende com crise de ansiedade, principalmente em época de prova, né? Final de ano. Então, essa autocobrança, né? O medo de perder o controle gera toda essa ansiedade. E muitas crianças pequenas também já têm, né? Vem carregando essa ansiedade, a falta de paciência, o não querer esperar, né? Tudo para já. Imediatismo, Exatamente. Né? Então, é algo que a gente diariamente vai acolhendo. Então, uma das coisas que eu acho que é muito importante para as famílias é isso que eu ia te pedir, uma dica para as famílias, Exato. né? Eu como mãe, assim, às vezes eu fico, meu Deus, como criar a minha filha para que evitar isso, né? Exato. Porque isso vai realmente ficando mais complexo, principalmente na adolescência, né? Que é ali a partir do 6º, 7º ano. E como que a gente pode trabalhar essas habilidades que antes, eu gosto muito disso, que a gente faz essa reflexão, que antes eram habilidades que a gente já trabalhava no nosso cotidiano, né? Então, por exemplo, eu assisti um filme que eu gosto muito, ou eu tinha que ir numa locadora, alugar o filme, se ele não tivesse aquele filme, eu tinha que ir ou em outra locadora, ou esperar alguém devolver, ou esperar a sessão da tarde, né? Hoje não, eu quero assistir um filme, eu quero assistir aquele pedaço, eu vou lá e recorto aquele pedaço, eu não preciso ficar esperando. E a gente trabalhava essa habilidade antes de uma forma natural, né? Que era ali como a gente lidava com essa situação. Quais dicas a gente pode dar para essas famílias para trabalhar, para ter alunos menos ansiosos, né? Ansiosos, vamos dizer. Sim, eu acho que a própria mudança, eu sempre falo, tudo começa na família, na gente mesmo. Nós somos exemplos. Primeiro a gente tem que pesquisar e ver isso, né? Ter esse olhar, né? Eu acho que primeiro nós como referência. Então, assim, se você percebe que seu filho está no imediatismo, que ele está ansioso, olha para você primeiro. Eu sempre tenho esse olhar, sempre gosto de levar isso para a família. Peraí, você está me dizendo que seu filho quer tudo para ontem, ele chora, ele faz birra, se ele não tem o que ele quer na hora, mas como você está lidando? Como você está no seu autocuidado, no seu autocontrole? Quanto tempo você fica nas suas redes sociais enquanto você está num jantar em família? Ou você vai adiando processos dentro da sua família, do seu lar, porque você só tem que trabalhar? Então, a criança, ela vai vivendo esse ritmo também. Então, se ela começa a ficar acelerada, imediatista, começa a olhar para você. Não tenha dúvida, eles são um reflexo, né? Eles são totalmente um reflexo. Uma outra questão é ouvir a criança. A criança, ela ouvir de verdade. De verdade, estar ali, né? Porque muitas vezes você está lá, mas também está lá nas suas redes sociais. Então, é você estar atento, olho no olho, né? Porque quanto mais a gente vai se distanciando, mais a criança vai perdendo essa referência, né? No dia a dia, na corrida, quando a gente quiser resgatar, já passou o tempo, né? Então, esse olho no olho, estar com, né, que eu costumo dizer, o estar com, não só fisicamente, né, mas estar por inteiro, que sejam poucos momentos. Então, eu também escuto muito de adolescentes, a gente estava até comentando antes, né, alguns episódios que aconteceram aqui na escola, e é real, e é muito real e muito constante. Principalmente os adolescentes, né, ensino médio, sempre vem alguém e dizer, olha, tem uma menina fechada no banheiro chorando, né? Eu falo que ali o banheiro é a rota de fuga deles, né? Se fecham lá e aí eu trago essa aluna, normalmente as meninas, né? Com crise de ansiedade. E o que me deixa mais triste é ouvir desses alunos, até dos meninos também, ninguém acredita em mim, né? Eu não tenho com quem conversar, né? Os meus pais estão sempre trabalhando. Isso é muito frequente, é assustador também, né? Então, quando eu escuto isso, e até pedidos de aluno que falam assim, você poderia falar para minha mãe que eu preciso de terapia? Isso acontece, né? E não acontece de vez em quando. Que a gente ser ali o porta-voz desse aluno, né? Exatamente. Então, é sobre essa questão, né? Dos pais olharem e falar assim, isso não é nada, é coisa da idade, é fase. Poderia ser lá atrás, hoje não é mais. A gente ter esse olhar mais atento mesmo, né, para as nossas crianças. Mais acolhedor
e olho no olho, né? E eles são também, eu sempre falo, né? Os nossos filhos, as crianças, elas fazem com que nós também possamos voltar, né? E olhar para nós. A gente está refletindo o tempo inteiro, até mesmo no colégio. Nós somos referência para as crianças. Sim. A minha conduta, o meu jeito de falar, eles estão atentos a tudo. Eles são os primeiros a apontar. Tudo. Né? Ah, professor, você falou isso, mas você, num outro momento você falou que não podia e você falou. Então, eles estão atentos. Deixa a gente em cada saia justa. Exatamente. Então, eles estão muito atentos. Então, a escola é isso. A escola é viva, a escola é movimento. E por isso que eu sou apaixonada, Clau, por essa escola que dá muitas possibilidades para os nossos alunos. E que bom que, né, as famílias confiam na gente, porque a gente realmente tem esse olhar muito, né, atento aos nossos alunos. A gente erramos mesmo, né? Não tem jeito, às vezes a gente erra. Somos humanos, mas a gente tenta acertar, né? Sim. E que bom que a gente tem você para nos olhar, para nos direcionar. Obrigada por todo carinho que você tem com a gente, com os nossos alunos, com os nossos colaboradores, que você acolhe muito também os colaboradores, né, Clau? Muito bom. Porque também professores também são seres humanos, Sim. Apesar de serem heróis realmente, né? Eu vejo como heróis nesse dia a dia, principalmente com os adolescentes, não é fácil. Só que tem também momentos que pessoas, problemas sociais, familiares, problemas emocionais, e muitas vezes não está no bom dia. Né? Eu estava comentando essa semana com outros diretores que, assim, muita coisa mudou na educação, muita coisa, a tecnologia ajudou a gente, muitas coisas, né? A gente tem aí a Geek que traz para o professor muita facilidade de entender se esse aluno entendeu ou não uma matéria, por exemplo, mas os professores têm lidado com outras questões que ele não aprendeu na faculdade, de matemática, de português, história, geografia, que ele tem que lidar com essas situações, esses conflitos, né, mediar. Sim. E acho que o seu papel também tem sido esse, de orientar eles de como fazer isso, né? Como mediar esses episódios em sala de aula, que paralelo, né, está sempre acontecendo com o pedagógico. Isso cansa muito, exato, né, a gente? Desgasta. E assim, o que eu agradeço a oportunidade, o aprendizado, o crescimento, né, profissional dentro do IED, porque são muitas experiências e isso contribui também para o meu aprendizado. E dizer para as famílias que o IED é um espaço de confiança, realmente, que a gente precisa dessa parceria, porque quando os pais estão com a gente, que venham nas reuniões pedagógicas, que participem dos eventos, isso é muito... Que ouçam o nosso podcast. Que ouçam o nosso podcast, porque isso é muito importante para a criança, né? Eu escuto muito falar, mas eu dou a minha vida pelo meu filho, eu amo meu filho, mas e as pequenas coisas? Você participa, você olha um desenho que ele chega todo entusiasmado. Então, é essa confiança, né, que a gente vai passando para a criança conforme a família também confia no nosso trabalho. É verdade. Né? Nós somos transparentes, então as famílias... gostaria muito, acho que é um pedido, né? Sim, dessa pedido, parceria, já ajuda. sim. A gente não consegue fazer sozinho. Não, é muito Somos importante. um time. E pensando nas crianças, né? Nos filhos de vocês, eu acho que isso é primordial. Eu peguei aqui a minha colinha, porque tem uma pergunta aqui que eu quero fazer, porque você sabe que você ajuda a gente a encaminhar o projeto do LIVE, né? Que é o nosso projeto do Laboratório de Inteligência de Vida, que é o nosso projeto socioemocional aqui no colégio. Acho que o IED foi pioneiro aqui na região de colocar um projeto socioemocional. E eu estava olhando aqui porque eu quero que a gente fale um pouquinho sobre isso, né? Porque é tão importante pra gente essa questão do socioemocional no IED, que a gente tem um programa que os nossos alunos, né, uma vez na semana, a gente para ouvir, para ter esse lugar de escuta, esse lugar seguro para eles, né? Como você vê o LIVE nas aulas? Qual você vê o maior benefício do LIVE para os nossos alunos, famílias? O LIVE, ele é incrível, né? Ele chega na sala de aula, principalmente no trabalho com o que eu percebo, assim, com os pequenos, com as crianças, ele é tão incrível. Lúdico, né? As crianças, elas gostam muito. Esses dias mesmo a gente estava falando do personagem que tem o Geraldo, né? Eles amam, né? Nossa. E o Geraldo é um personagem que tem pais separados,
né? Então, bate muito com a realidade de muitas crianças. Então, eles sentem aquele acolhimento, se identificam com o personagem. Os personagens fazem aniversário, eles fazem festa de aniversário para os personagens. Eles mudam então, de cidade, mudam de escola, não é? Então, eles têm toda uma vivência que eles se identificam, né? E para a criança aprender com esse dinamismo, com essa... Nomear sentimentos, reconhecer o que ele está sentindo, Exatamente. né? A linha, né, de desenvolvimento dessas habilidades começa com o reconhecimento das emoções, né? E isso para a criança é fundamental, porque muitas vezes ela não sabe expressar o que ela está, né, o que ela está sentindo ali. E quando ela se reconhece num boneco, numa história, né, numa dinâmica do livro, ela fala, então tá, o que eu estava sentindo era raiva, né? E não sabia expressar. Então, ele tem todo E aí, depois do que ele sabe que ele está sentindo raiva, como eu lidei com a raiva, não é? Que eu acho que é o segundo passo, né? Isso. Aí ele, como lidar com isso, nomear, identificar, nomear, e como lidar. E que tudo bem você sentir raiva, né? Então, o livro tem esse negócio, né? Não tem sentimento bom ou ruim, né? Sim. É como você lida com isso que a gente tem que aprender a lidar, né? Sim, e também eu percebo, conforme eles vão avançando, né? Eles gostam muito da roda da confiança, onde muitas vezes a gente escuta até reclamação dos alunos. Poxa, mas só um dia, já acabou. É onde a gente começa realmente, né, desenvolver esse espaço de confiança. Que é a partir do 6º ano, né? Isso. Até o médio ou até o nono? Até o médio. Até o médio. Eles começam a desenvolver nesse espaço, criar esse espaço de confiança e vão estreitando as relações, porque eu já sei o que o outro traz. Lógico que eles têm a liberdade de falar ou não, mas normalmente eles gostam muito de falar, né? Então o livro ele proporciona, através de séries, é algo muito dinâmico. E que as famílias também podem participar. E devem. Através das atividades, que também vai lição de casa para os pais e muitas vezes não vem, né? Então isso implica na frustração da criança, né? Tudo bem que ela vai aprender também desenvolver esse lado, tá? Isso. Mas seria importante. E uma dica, né? Que desde a educação infantil, que o livro ele começa a partir dos 4 anos, que é o nível 1, até os maiores. É importante que toda vez que tem um livro, a gente fala o que está acontecendo. Essa semana vimos esse assunto. É importante, porque aí a família trabalha em parceria com a escola. Então, a gente falou sobre esses sentimentos de raiva, enfim, tristeza. Quando está acontecendo na dinâmica da família, resgatar isso também é reforçar, né? É ajudar. E isso é a parceria a escola com as famílias, né? Sim. E quem sabe teremos um dia um livro para as famílias. É verdade. Né? Nosso objetivo aí. É verdade. Porque também é importante. A gente precisa, né? Como mãe, assim, a gente precisa aprender. A gente não aprendeu isso na escola, né? Não vem com manual de instruções. Com certeza. Né? E é difícil de lidar. Bom, Clau, quero agradecer. Quer falar mais alguma coisa? Desculpa. Acho que é isso. Eu também agradeço a oportunidade e estamos juntos aí na parceria. Então tá bom. Bom, quero te agradecer por mais esse episódio que nós estamos aqui fazendo do Conversas com IED. E obrigada por compartilhar. E obrigada por você, né, estar aqui sempre nos apoiando. Eu que agradeço imensamente. Obrigada, viu? Obrigada. É isso, pessoal. Esse foi o nosso Conversas com IED de hoje. Obrigada. Um abraço. Até mais. Este episódio do Conversas com IED chegou ao fim. Mas continue nos acompanhando nas redes sociais para não perder nada. Até a próxima!